Mais um Guia Tempo com Deus. Eu quero incentivar você a curtir o canal da igreja, seguir, o canal da igreja, compartilhar as publicações para poder divulgar, a palavra do Senhor para outras pessoas. E eu quero compartilhar com vocês o texto de Levítico, capítulo 20, e o versículo, me fugiu aqui, versículo 9. O versículo diz, versículo 7. O versículo diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Eu escolhi esse versículo porque no último domingo nós estávamos estudando o livro de Levítico na Escola Bíblica Dominical, e nós aprendemos que o livro de Levítico está dividido em duas grandes partes. E a primeira parte são ordens, orientações, normas para que o israelita, de maneira individual, adore ao Senhor e mantenha a sua comunhão com o Senhor através de uma vida de santidade. Dada a impureza, a pecaminosidade do homem, ele precisava manter esse relacionamento com Deus, e aí Deus criou uma maneira de ele manter esse relacionamento através do sistema sacrificial. Então, o pecador, para viver em comunhão com o Senhor, para o adorar, o servir no acampamento israelita em torno do tabernáculo, ele precisava viver de uma maneira santa. Essa é a orientação de Deus. Sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, o lugar mais santo da terra era exatamente no lugar santíssimo, onde Deus ia e se manifestava com a sua glória. Nesse lugar só poderia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifício em favor do povo e em favor de si mesmo. E se esse sumo sacerdote tivesse em pecado, ele morria fulminantemente. Então a gente está vendo um aspecto, mas há também um segundo aspecto, o aspecto das festividades, o aspecto nacional. O livro de Levítico é um convite do Senhor para que o povo, de maneira individual, para que os israelitas, de maneira individual, mas também como nação, tivessem um coração reverente, um coração que adorasse ao Senhor através de uma vida de santidade. E pensando nesse aspecto comunitário, nesse aspecto coletivo, eu estava pensando na importância do sistema sacrificial naquele contexto de acampamento. Existiam 5 tipos de ofertas sacrificiais. Existiam as 5 que só poderiam ser ofertadas pelos israelitas, e existiam as 5 que deveriam ser ofertadas pelos sacerdotes. Todos deveriam fazer uso do sistema sacrificial para poder purificar o coração por pecados que cometeu sem ter ou pelos momentos que acabou se tornando impuro ao tocar determinado objeto, ao ter determinada atitude. E para poder oferecer o sacrifício, o adorador, o israelita, ele tinha que se locomover até o tabernáculo, ele tinha que se locomover com determinadas ofertas em suas mãos até os sacerdotes para então oferecer esse sacrifício. Quando ele se locomovia, obviamente todas as pessoas do acampamento, as pessoas próximas dele, viam que ele estava se deslocando até o sacerdote, e dependendo do que ele tivesse na mão, as pessoas saberiam que tipo de sacrifício ele estaria oferecendo. E essa dinâmica dentro da comunidade era uma forma também de estímulo mútuo. Por quê? Porque eles viam um engajamento entre todos os israelitas
o engajamento em cumprir a vontade do Senhor, em buscar a santificação, em obedecer ao Senhor, em reverenciar o Senhor com o cuidado do seu próprio coração. Pensando então numa realidade como a nossa, Pedro fala, né, sejam santos porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Ele está fazendo uma citação aqui de Levítico, capítulo 20, versículo 7. A realidade da santidade de Deus e as exigências dela são aplicáveis ainda a nós que fazemos parte dessa dispensação aí da graça, que somos então herança aí do período neotestamentário. E a nossa comunidade, diferente de um acampamento em torno do tabernáculo, a nossa comunidade é uma igreja local, composta por pessoas que foram salvas, que são santas e que são habitadas pelo Espírito de Deus. Agora, se por um lado eu posso confessar os meus pecados no íntimo do meu ser, o Senhor, confessar e ser perdoado, eu não preciso oferecer um sacrifício, porque Cristo foi esse sacrifício. Por outro lado, a dinâmica da igreja e do auxílio, a dinâmica da comunidade ainda existe e é importante para a adoração ao Senhor, que é glorificado quando o seu povo vive em santidade em torno dele. Então, eu compartilho com vocês, por exemplo, na sexta-feira passada teve a vigília. E a vigília aconteceu e foi a madrugada inteira. E eu vim para poder dar um devocional na vigília. Só que eu estava bastante desestimulado, eu não queria estar, eu estava com sono, não estava naquele ano, eu estava cansado, eu tinha outras coisas para fazer, tanto que eu não pude ficar até o final da vigília. Mas na medida que eu estava aqui na vigília e eu estava ouvindo os devocionais, ouvindo as leituras bíblicas, olhando para o rosto dos meus irmãos, vendo eles cantando, vendo o olhar deles, vendo a entrega deles, o meu coração começou a mudar, o meu coração começou a se aquecer. Da mesma forma, em todo período de pandemia, eu vi nos grupos pequenos acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque é importante estar em comunidade. E às vezes, sem falar nada, nós estamos estimulando uns aos outros. Da mesma forma como o israelita se locomovia até o sacerdote para oferecer o sacrifício e as pessoas ao redor dele eram lembradas da devoção e do compromisso e da obediência que eles deveriam prestar a Deus, da mesma forma, quando eu tenho um compromisso com a igreja, quando eu estou adorando ao Senhor e sendo igreja, vivendo em comunidade, às vezes sem palavra alguma também estou estimulando. Quando eu abro a minha boca e eu canto, quando eu chego para conversar com algum irmão, quando eu estou presente nos compromissos da igreja, nos cultos públicos especialmente, isso tem um papel. Deus usa essa realidade para aquecer, para animar, para fortalecer a nossa fé e os nossos corações. Ser santo, aqui em Levítico, tinha um aspecto individual, mas tinha um aspecto comunitário. E é realidade também de que Deus, através de Cristo Jesus, na sua igreja, deseja que nós individualmente nos santifiquemos, mas também que como corpo de Cristo vivamos unidos de tal forma que a santidade e a glória do Senhor seja revelada nos nossos relacionamentos, no nosso engajamento e no serviço a Ele através dos cultos públicos. Então eu te desafio a pensar sobre isso e a tomar a decisão de se santificar com o auxílio do Senhor, sendo igreja, sendo fiel a Ele no prestar culto a Ele. Então eu oro para que Deus te abençoe e que te encoraje a voltar, apesar de todos os desafios, de todos os temores, a voltar a essa vida congregacional para a glória de Deus, para o seu benefício e também para o benefício de toda a igreja.